Como é que você está? Gente, nós estamos envolvidos então em uma série de mensagens, uma vida abençoada. Nós temos um tema muito importante para compartilhar hoje. E eu creio que ele vai trazer princípios que vão realmente nos levar para um nível diferente. Mas eu queria começar falando com você desde já e trazendo um fundamento muito importante. Um fundamento muito claro para mim e para você. Que fundamento é esse? Deus deseja que sejamos prósperos e abençoados. Amém? Você crê nisso? Que Deus deseja isso para você? Que você seja próspero e abençoado? E para isso, o que Ele fez? Deus estabeleceu princípios eternos. E quando esses princípios são cumpridos, as suas bênçãos repousam sobre a nossa vida. É assim que Ele escolheu fazer. E esses princípios, eles devem ser cumpridos por cada um de nós. E por quê? Porque isso exige fé. Isso exige fé. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente, lá em Romanos capítulo 14, verso 23, o seguinte: tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Na última semana o pastor Tiago, ele compartilhou conosco uma mensagem muito importante, onde ele falou sobre a importância de colocarmos Jesus como o primeiro, o Senhor em primeiro lugar. E por que isso é importante? Porque isso exige fé. Colocar Jesus em primeiro lugar exige fé dos nossos corações. Ele também nos lembrou de lembrarmos também de entregarmos o dízimo também ao Senhor, a parte que já pertence a Ele, e também isso acontecendo em primeiro lugar. E por quê? Porque isso exige fé. Isso exige fé. Então a gente tem que entender algo nessa manhã, que fique bem claro: Deus não nos chamou para uma vida comum. Deus nos chamou como seu povo para uma vida de fé. Uma vida de fé. E o que nós como igreja temos tentado aqui ensinar semana após semana, com essa série de mensagens, é a importância que a Bíblia dá para esse assunto, para o assunto de finanças. E aí, só para você ter uma ideia, rapidamente, a Bíblia, gente, ela contém 2.350 referências diretas ao dinheiro. E se isso não bastasse, esse tema também é bem presente no sermão mais importante de Jesus no seu ministério terreno. Gente, dos 111 versículos do Sermão do Monte, 22 versículos são dedicados ao assunto do dinheiro. E ainda mais, das 49 parábolas que Jesus contou no seu ministério, 22 falam sobre finanças, sobre dinheiro. E tudo isso para revelar para os nossos corações a importância desse assunto, o que a Bíblia fala sobre as finanças na nossa vida. Então, tendo isso em mente, eu queria começar talvez fazendo algumas perguntas aqui também já. E a primeira delas é o quê? Pensando em dinheiro, em finanças, em recursos, será que ser rico é pecado? Será que talvez ser pobre é uma virtude? Será que quanto mais pobre eu me torno, mais santo eu me torno também? Pense um pouco sobre isso. A gente vai tentar responder essas perguntas e outras mais também. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 24. O tema de hoje é quebrando a idolatria. Quebrando a idolatria. Mateus 6, verso 24. Esse é o nosso texto principal de hoje. Palavras de Jesus, que diz assim, para mim e para você: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aí. Sabe, essa é a única passagem que nós vemos Jesus fazendo claramente um contraste entre servir a Deus e outras coisas. Ele faz isso muito claramente. Ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E em outras versões vai encontrar a expressão que diz assim: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Deus e a Mamon. E para que a gente entenda um pouco mais do que Jesus quer ensinar nesse trecho, a gente tem que esclarecer algumas coisas. E pensando em Mamon, eu queria começar por esse lugar. Quem é Mamon? Quem é Mamon? Gente, a palavra Mamon é uma palavra que vem do aramaico, e o significado dela é riquezas ou dinheiro. Riquezas ou dinheiro. Mas não é só isso. Os sírios da época também adoravam um tipo de Deus também chamado Mamon, que eles chamavam também, consideravam Mamon como o Deus da riqueza, o Deus da riqueza. Então, nesse trecho em especial, Jesus ele está se referindo então, primeiro, às riquezas, mas também a um tipo de entidade espiritual da época. E aí, qual que é a proposta de Mamon quando pensamos nisso? O que as riquezas prometem? A proposta de Mamon, a promessa das riquezas é fornecer para mim e para você segurança, identidade, alegria, estabilidade e paz. É isso que ele promete. Só que qual que é o problema? Todas essas coisas só podem ser dadas por Deus. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. Ele é o dono de toda a paz. Amém? Não é à toa que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele tem alegria verdadeira. Não é à toa que a Bíblia diz que em Deus não existe sombra de variação. Ele é estabilidade. Ele é segurança. Então todas essas coisas só podem ser dadas por Deus, para mim e para você. E Mamon nos faz acreditar que se nós tivéssemos mais dinheiro, nós seríamos mais felizes. Ele nos faz acreditar que se nós tivéssemos mais dinheiro, as pessoas prestariam mais atenção em nós, elas reconheceriam você. Ele nos faz acreditar que se tivéssemos mais dinheiro, nós poderíamos ajudar outras pessoas, muito mais pessoas. Só que qual que é o problema desse tipo de mentalidade? É tudo sobre dinheiro e o que a força do nosso braço pode fazer. É tudo sobre dinheiro. É sobre um sistema que faz a gente acreditar que eu não preciso realmente de Deus se eu tiver dinheiro. Se eu tiver as riquezas, não preciso de Deus na minha vida. Então um sistema que nos ensina a se apoiar somente nas coisas que esse mundo pode te dar. Isso é Mamon. Então, em resumo, o que está acontecendo aqui, Jesus ele faz uma referência então contra uma entidade espiritual, mas também contra uma mentalidade que a gente deve combater como cristãos. E qual que é a essência que essa entidade e que essa mentalidade exigem de nós? Repete comigo assim, adoração. Mamon exige adoração. As riquezas exigem a adoração. Então nós estamos falando aqui exatamente de idolatria. Idolatria. Por isso que o tema dessa manhã é esse, quebrando a idolatria. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Não dá. E tem um ditado bem antigo que ele diz assim: o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Por quê? Gente, não tem nada de errado em ter dinheiro. Mas nós temos um problema
quando o dinheiro nos tem, quando o dinheiro nos possui, quando o dinheiro determina quem somos, e mexe na tua identidade, na sua alegria, na tua paz, em tudo isso que só Deus pode te dar. O dinheiro em si, ele não é mau. Você entende isso? O dinheiro não é mau. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o dinheiro também não é neutro. Dinheiro não é mau, mas também não é neutro. Entende isso? Aliás, no mundo espiritual ou no mundo físico, gente, não existe lugar neutro. Não existe terreno neutro. Até quando eu e você escolhemos não fazer nada, você já escolheu um lado sem perceber. Não existe neutralidade. E todas as nossas escolhas terão algum tipo de resultado, algum tipo de consequência, boa ou ruim. Por isso que a gente está falando nessa série de mensagens sobre vida financeira, porque nós precisamos entender algo: ou a nossa vida financeira está consagrada a Deus, ou não está. Não existe terreno neutro, ok? É você que decide quem você quer adorar. Você decide a quem você vai prestar culto, quem você vai adorar. Por exemplo, ou seu casamento é consagrado a Deus, ou não é. É vida abençoada, ok? Ou seus filhos são consagrados a Deus, ou não são. Ou as suas finanças são consagradas a Deus, ou não são também. Por quê? Porque é sobre adoração. É sobre escolher a quem eu pertenço. E a gente aprendeu na última semana também com o pastor Tiago o que significa redenção. Vocês lembram disso? Redenção. E a redenção acontece quando eu escolho entregar os 10% que já pertencem a Deus, que chamamos de o dízimo, e através disso o Senhor é capaz de redimir então os outros 90% que ficamos também, abençoar, multiplicar os outros 90%. Isso é redenção. E pensando em redenção também, a pergunta de hoje é importante para nós então. Eu quero aprofundar um pouco mais. Então, pensando em idolatria, como quebrar a idolatria no nosso cotidiano? Porque eu preciso te garantir uma coisa: não importa quanto espiritual você é, nem quanto tempo de igreja você tenha, todos nós podemos ser influenciados por tal tipo de mentalidade. Mamon pode influenciar você e eu também. As riquezas podem mexer com o meu coração e com o seu também. Então, como quebrar a influência da idolatria no meu cotidiano? E eu queria compartilhar com vocês 3 princípios importantes. Eu quero te encorajar a anotar também, que eu creio que vai te ajudar. Primeiro, gente, resista ao amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Até aí. Entende uma coisa? Guarda isso: dinheiro e mamon não são sinônimos, ok? Não são sinônimos. Isso porque a gente acabou de dizer que o dinheiro ele não é mau em si. Mas o que o texto nos ensina é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro não é mau, mas o amor ao dinheiro sim. E por quê? Porque amor fala a respeito de adoração. Amor fala a respeito de adoração, de idolatria às riquezas. E se você olha para o dinheiro como a resposta que você precisa, olha para o dinheiro como a solução para a sua vida, meu irmão, provavelmente você pode estar adorando o dinheiro, se ele para você é a única solução. Você pode estar adorando as riquezas. E o motivo porque nós não podemos servir a Deus e a mamon é porque esse espírito ele é contrário ao espírito de Deus. Enquanto o mamon e essa mentalidade te influencia apenas a reter, a acumular, a tomar,
O Espírito de Deus vai dizer para você dar, compartilhar, repartir, semear. É isso que ele faz comigo e com você. A natureza de Mamon, ela é consumista e egoísta. Essa é a natureza de Mamon, consumista e egoísta. Mas a natureza de Deus é ser generoso. Amém? Deus é generoso. Essa é a natureza de Deus. Ele é generoso. E eu lembro de uma frase que mexeu comigo e eu guardei para sempre, que diz assim: tudo o que ganha a sua atenção, ganha você. Tudo que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. E porque sempre vão existir duas vozes gritando com você, lutando pela sua atenção. Uma gritando para sermos egoístas, e a outra gritando para sermos generosos. Sempre existem vozes falando conosco. Só que a voz da generosidade sempre vai ser a voz de Deus. A voz que te chama a ser generoso é a voz de Deus. Então, para começar, resista ao amor, ao dinheiro. É uma decisão que você faz. Resista o amor ao dinheiro e escolha amar a Deus. Ame a Deus. E a partir disso, seja generoso. Amém? Resista primeiro ao amor ao dinheiro. Segundo ponto, segundo princípio para nós nessa manhã: aplique o seu dinheiro no reino de Deus. Como é que eu quebro a idolatria? Resisto a ela. Aplique o seu dinheiro no reino de Deus. Lucas capítulo 16, verso 9 diz assim: por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O texto que nós lemos agora, ele deixa claro para mim e para você qual que deve ser o destino do nosso dinheiro. E qual é? Coisas eternas. Coisas eternas. Então a pergunta é: onde nós temos aplicado os nossos recursos? Onde você tem aplicado o seu dinheiro? Em coisas eternas? Ou somente em coisas materiais? Onde nós temos aplicado a nossa vida? Porque o que é eterno, meu irmão? Sabe o que é eterno? A alma humana. A alma humana é eterna. Mateus capítulo 6, verso 19, ele aprofunda isso para nós. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então sabe de uma coisa? Jesus, ele está nos encorajando aqui a transformar o nosso dinheiro corajosamente em vidas restauradas, em vidas transformadas. Quando eu e você escolhemos ser generosos e responder à voz de Deus, a sua igreja é mantida na terra também. E através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, muitas pessoas podem continuar sendo alcançadas, transformadas, restauradas, porque isso é o papel da igreja na terra. Como corpo, eu e você, não o prédio, amém? Esse é o nosso papel, para mim e para você. E cada vez que você semeia no reino de Deus, isso é convertido em vidas restauradas. Então a primeira coisa é sobre nós colocarmos nosso dinheiro em coisas eternas, tirar os nossos olhos do próprio umbigo, e a partir disso experimentarmos esse tipo de semeadura. Mas também, além de participar daquilo que Deus quer fazer por meio da igreja, aplicar o nosso dinheiro em coisas eternas tem também um outro resultado.
um outro motivo. O pastor Elton, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele sempre repete, ele fala assim: nós somos generosos porque o nosso Pai é generoso. Nós somos generosos porque o nosso Pai é generoso. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que toda vez que eu escolho ser generoso, um pouquinho de cada vez, eu estou me tornando mais parecido com meu Pai. Quando eu sou generoso, eu manifesto a natureza de Deus na terra. E eu me torno cada vez mais parecido com meu Pai Celestial. É assim que Ele faz. Porque Mamon, ele vai dizer assim para você: compra e vende. É assim que você ganha dinheiro. Só que a Bíblia vai dizer para mim e para você: planta e colhe. É assim que você ganha dinheiro. Porque uma das chaves, meu irmão, para a prosperidade, sabe qual é? Generosidade. Generosidade. Pessoas prósperas são generosas. Ok? Você tem sido generoso? Pensa um pouco, para por um minuto e pensa nisso agora. Quando você pensa em generosidade, você tem sido generoso? Atos, capítulo 20, verso 35, a parte B, diz assim, ó, palavras do próprio Jesus falando. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. O texto deixa claro para nós que existe um resultado, existe uma herança para nós quando nós escolhemos dar. Ok? O resultado é felicidade. Deus tem isso para mim e para você. E nós quebramos essa idolatria do consumismo na nossa vida quando nós escolhemos ser fiéis e generosos, meu irmão, em qualquer estação da nossa vida. Não quando tudo vai bem, mas quando tudo não vai tão bem também. Eu permaneço fiel e eu continuo sendo generoso. Porque ser próspero na vida é isso. É sobre aplicar o nosso dinheiro em pessoas. Eu lembro de um testemunho bem breve também. Quando eu me casei com a minha esposa, com a Di, os primeiros anos de casamento, a gente passou por um problema muito grande, financeiramente falando, de realmente, gente, não ter comida em casa, sabe? E aí eu lembro que ela foi um dia, saiu de casa e foi para um culto de mulheres. Ela foi, e quando eu cheguei em casa, a luz estava cortada. A luz estava cortada. E aí eu pensei, foi na rua, fui procurar saber, não, era só em casa mesmo, né? Era só olhar as contas também, né? Ia ser mais fácil de perceber. Mas aquilo aconteceu, e eu lembro que eu fiquei muito constrangido, porque como homem você fica mal, né? Você é o provedor de casa, você está naquele lugar, né? E aí eu lembro que eu corri e achei 2 velas. Achei 2 velas e coloquei na mesa, aquelas 2 velas. Daqui a pouco minha esposa chega da rua, e quando ela abre a porta e ela vai até a cozinha, tem 2 velas na mesa. Aí o que ela fala? Nossa, depois de um culto de mulher, um jantar romântico, que lindo. Essa hora eu chorei. Eu falei, amor, não é. Cortou a luz, a gente não tem grana. Ela falou, mas o que tem para comer? Eu falei, não sei, tem um pacote de pipoca. E eu não sei por que a gente gosta tanto de pipoca. Quem conhece a gente sabe. E a gente fez aquela pipoca. Sentamos na sala, escuro, e comemos ali também. Mas Deus sabia da fidelidade do nosso coração, do que nós já havíamos passado e perseverado em fidelidade com Deus. Gente, aconteceu algo sobrenatural, sabe? A gente estava lá e de repente eu comecei a ouvir uns passos no meu quintal. Do nada assim também. E aí eu peguei, abri a janelinha assim e vi uma galera correndo de longe também. Eu falei, cara, só tenho pipoca, os caras querem me roubar também. O que vai acontecer de pior? Fiquei ali. Daqui a pouco, aquele barulho no quintal parou. E quando eu abro a porta, tinha uma compra inteira, imensa, esperando na minha porta. Eu não compartilhei com ninguém o que eu estava passando.
Eu não falei para ninguém o que nós estávamos experimentando como família. E Deus é tão generoso que, para mostrar que era Ele, como um pai, cuidando de nós, Ele fez questão de colocar alguns itens muito especiais. É tipo aquele condicionador que ela usava, o tipo de bolacha que eu gostava de comer, coisa que a gente olhou e disse: cara, foi o Senhor, foi Deus. E por quê? Porque talvez Deus nos encontrou fiéis em qualquer estação, no pouco ou no muito. Deus sempre era o primeiro para nós. Então guarda isso, porque eu testemunhei isso naquele dia. Sabe, tudo que Deus te deu, Ele não deu só para você. Amém? Tudo que Deus te deu, Ele não deu só para você. E para a gente terminar, terceiro de um princípio, para resistirmos a Mamon e quebrarmos a idolatria nos nossos corações. Terceiro e último princípio: desenvolva uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos de uma nova mentalidade, de algo novo dentro de nós. E existem, pensando em mentalidade, pelo menos 2 tipos de mentalidade que podem nos impedir de experimentar uma vida abençoada. Uma delas é a mentalidade de escassez, e a outra é a mentalidade do orgulho. Escassez e orgulho. E é importante, é interessante dizer que a mentalidade de escassez, ela pode atingir tanto pobres quanto ricos. Na verdade, essa mentalidade atinge até mais pessoas ricas e prósperas do que qualquer outro grupo. Sabe o que ela faz comigo, com você? A mentalidade de escassez, ela te faz sentir culpa e vergonha simplesmente porque você é abençoado. Culpa e vergonha porque eu sou próspero e abençoado. E nós não podemos permitir que o inimigo das nossas almas faça a gente se envergonhar das bênçãos de Deus. Mas essa mentalidade nos corrompe assim. Essa mentalidade de escassez faz isso conosco. Gente, eu lembro quando eu comprei o carro que eu tenho hoje, e eu estava com um Peugeot 206. Peugeot, né? Já sabe, né? Então, começa por aí. Mas ele nunca deu problema para mim. Mas eu escolhi comprar outro carro. Eu lembro que eu comprei o carro que eu tenho hoje, que eu estou pagando ainda com muito trabalho também, muito suor. E eu falei com o meu pastor, Tiago também: Tiagão, vou comprar um carro e tal. Aí ele falou: qual que é? Eu mostrei para ele, ele falou: você vai comprar? Pô, que legal. Mentalidade de escassez. A gente pode ser vulnerável aqui? Amém? Tá? Lembra que todo mundo passa por isso? Fiquei 1 mês escondendo esse carro, com medo do que as pessoas pudessem pensar. Então, a Di sabe, tá de prova, minha esposa. A gente parava o carro em outro lugar e vinha andando, com medo do que as pessoas poderiam pensar. Por estarmos numa posição como essa, não, está acontecendo alguma coisa. Você entendeu? Então a mentalidade de escassez faz a gente sentir vergonha de ser abençoado. Deus me deu, estou pagando honestamente, mas mesmo assim, você sente vergonha e até culpa por esse tipo de coisa. É isso que ela faz conosco. A mentalidade do orgulho, ela ganha de Mamon, então uma abordagem que é diferente, ela é oposta. O orgulho diante das bênçãos de Deus, bênçãos materiais, nos faz dizer o seguinte: eu mereci tudo isso, é fruto do meu trabalho, foi o meu talento, então eu me orgulho do que os meus braços produziram. Mas o que a gente precisa é de uma mentalidade de abundância. Mentalidade de abundância é o antídoto para a escassez e para o orgulho na nossa vida, porque a abundância, ela está fundamentada na gratidão. Ela acredita que o melhor de Deus ainda está por vir.
Ela nos ensina que pela graça de Deus, as ideias, os recursos e o amor de Deus para mim são ilimitados. Ela me faz crer assim: a abundância é uma mentalidade que honra a Deus. Honra a Deus. João capítulo 10, verso 10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena, vida abundante é o que Deus tem para mim e para você. Eu queria te dar alguns exemplos rápidos sobre mentalidade para você pode se encaixar talvez em algum deles, em alguma delas. Vamos supor, tá? Alguém vem até você e fala: uau, Ivan, que casa linda você tem. Sabe o que o orgulho diz? Gostou? Vou construir uma maior. A escassez diz: cara, foi pechincha, comprei num leilão. Não faça isso. Alguém estava só elogiando você. E a abundância diz: obrigado, Deus me abençoou. Outro exemplo: alguém te procura e fala: cara, que roupa linda você tem, Nicole. Nicole é chique, né, meu? Elegante demais. A esposa do nosso pastor também. E o orgulho diz: gostou? Foi feita sob medida só para mim. A escassez diz: gostou? Comprei baratinho no brechó. Não faça isso. Só estavam elogiando você. A escassez faz isso. A abundância diz: obrigado, Deus me abençoou. Mais um exemplo para te fechar. Quando alguém diz para você: que carro lindo, pastor Elias, você tem, que carro legal. O orgulho diz: gostou? Eu tenho outros 3. A escassez diz: paguei a metade do preço, comprei de um cara enforcado. E a abundância diz: obrigado, Deus me abençoou. Então quero te perguntar, para terminarmos aqui: que tipo de mentalidade governa você? Que tipo de mentalidade? Porque o orgulho diz: eu mereço. A escassez diz: eu devia me sentir culpado pela bênção de Deus. Mas a abundância diz: obrigado, Deus me abençoou. Amém? E qual que é a chave que nós precisamos para resistir ao espírito de Mamon e vencer essa mentalidade de escassez e de orgulho? Repete comigo assim: lembrar. De novo, lembrar. Deuteronômio capítulo 8, verso 18 diz assim: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Até aí. Lembre-se, Ele é que te dá a capacidade de produzir riquezas. Amém? Então Deus quer que você avance, Deus quer que você produza, Ele quer que você prospere, mas sem se esquecer que tudo vem dEle. Tudo vem de Deus. Eu queria terminar contando para você uma história de uma pessoa conhecida. Essa pessoa que a gente conhece, ela teve um bebê. E aí, ela gostava muito de fazer bolo, tá? Muito de fazer bolo. E toda vez que ela fazia um bolo, o bebê dela se levantava, ia até o forno quente, e ele fazia aqui, estender as 2 mãozinhas no forno. E antes de ele colocar as mãozinhas no forno quente, ele olhava para trás e dizia: mamãe? E a mãe dizia: não faz isso, você vai se machucar. Ele tirava a mãozinha. Aí daqui a pouco um outro bolo, ela vinha de novo, aquele bebê, ia botar a mãozinha no forno, olhar para trás: mamãe? Ela dizia: não faz isso, você pode se machucar. E ela conta que uma terceira vez aconteceu, e esse bebê foi de novo até o forno. E aí ele estendeu as mãozinhas sobre o forno quente, olhou para trás e disse: mamãe? A mãe dele ficou em silêncio. Ele falou: mamãe? A mãe ficou em silêncio. Mamãe? E ele colocou as 2 mãozinhas no forno quente e já puxou gritando, que queimou as mãozinhas do bebê. Sabe onde eu quero chegar? Parece que nós estamos falando sobre dinheiro, mas é sobre princípios que podem proteger você. Você entendeu?
Enquanto aquele bebê era capaz de ouvir e prosseguir ouvindo a voz da sua mãe, ele não se feriu. Mas quando ele escolheu seguir sozinho, algo aconteceu. São princípios que existem para proteger a sua vida. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Talvez quando você